como te introduziu no propósito que Ele tem para você. A Bíblia diz lá em Salmo 139 que Ele escreveu os seus dias todos em um livro e determinou cada um dos seus dias quando você nem ainda tinha nascido. Ou seja, Ele já escreveu o seu propósito de vida, Ele já escreveu aquilo que Ele sonha sobre você. Então você agora precisa viver a vontade de Deus para a sua vida, que é o propósito que Ele tem para você. Então essas três coisas são de extrema importância para você. Você existe para isso, para se relacionar com Cristo, para viver a vida da igreja e para cumprir o seu propósito de vida. Repete assim comigo: eu existo para me relacionar com Cristo, para viver a vida da igreja e cumprir o meu propósito. É para isso que você existe. Se alguém perguntar para que eu existo? Para isso aí. Resumindo, é nisso. É essa forma, é essa maneira. Mas o que acontece hoje na nossa vida cristã e no nosso dia a dia é que nós enfrentamos um dos maiores perigos que existe. Os maiores perigos da nossa geração não é a perseguição, existe sim a perseguição, no nosso país não, que nem nos outros países, países hindus, países muçulmanos, existe a perseguição muito forte. Mas para nós aqui, e eu digo até em outros países também, os maiores perigos é a distração. É você viver a sua vida totalmente distraído. Totalmente aquém daquilo que está acontecendo à sua volta, como se estivesse viajando na maionese em todo o tempo. Viajando, olhando para um lado, as coisas acontecendo e você lá. Viajando na maionese, prestando atenção em nada que está acontecendo. Distração. Repete assim comigo: nosso maior inimigo não é o diabo, é a distração. Sabe, irmãos, isso é um câncer na nossa vida. Eu vou te mostrar que isso é em todas as áreas. Abra sua Bíblia lá em Provérbios, capítulo 4. Provérbios, capítulo 4. Essa pregação aqui, eu vou ler duas versões de Bíblia para você. Vou ler na versão NVT e vou ler na versão A Mensagem, tá? Então eu vou repetir o mesmo texto em duas versões, para você ter muita clareza daquilo que eu estou te falando. Por quê? Porque essa é uma das coisas mais importantes na sua vida. Se você tiver revelação, se a chave na tua cabeça for virada sobre essa realidade aqui, com certeza você vai desfrutar de coisas muito preciosas na sua vida. Pode já colocar o texto aqui. Provérbios capítulo 4, a partir do verso 23. Olha o que diz: acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo de sua vida. Evite toda conversa maldosa, afaste-se das palavras perversas, olhe sempre para frente, mantenha os olhos fixos no que está diante de você. Estabeleça um caminho reto para os seus pés, permaneça na estrada segura. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Não permita que seus pés sigam o mal. Agora na versão A Mensagem, olha o que ele diz: vigie sempre os seus pensamentos, dele depende a sua vida. Não se distraia com conversas maldosas. Evite a falsidade, mentiras e fofocas. Mantenha os olhos fixos à frente. Não se distraia com as fúteis. Olhe sempre por onde anda, e que o chão onde pisar seja bem firme. Não olhe nem para a direita, nem para a esquerda, e fique bem longe da maldade. Então presta atenção. O que o texto de Provérbios está nos dizendo? Olha, mantenha os seus olhos fixos em algo. Mantenham a sua mente focada. Mantenha o seu coração no caminho certo. Não desvie nem para a esquerda, nem para a direita. Quando a gente pensa em desviar, a gente pensa direto naquela pessoa que volta para o mundo. Naquela pessoa que vai lá e descabela no mundão. Não. O pior desvio é aqui dentro da igreja. Você participa do culto, você participa da célula, você participa das coisas, mas o seu coração está desviado.
pessoa sai da igreja, vai para o mundo, é porque ela foi para as cabeças no desvio. Mas beleza, a pessoa sabe que ela desviou. Mas o problema é quando você está tão desatento que você não percebe que o seu coração já não está mais assim, tão apaixonado. A sua mente já não está tão mais focada. Porque a distração, ela serve para desfocar você daquilo que é o mais importante. Presta atenção. A distração, ela existe para dizer daquilo que é o mais importante na sua vida. É isso que a distração faz. E a distração, ela está totalmente ligada à imaturidade. Você já viu como uma criança desfoca? Criança, ela não consegue prestar atenção em nada. Criança, ela assim, ela está brincando com um brinquedinho ali, focado. De repente alguém vem e mostra um outro brinquedinho melhor, ela já sai daquele ali e vai para lá. Criança na sala de aula. A professora tem que ficar chamando atenção, por quê? Desfoca rápido. É assim, ó. Pergunta para as Leader Kids. Se elas têm que ficar toda hora, crianças, volta aqui para a tia. É ou não é, Leader Kids? É assim, por quê? Criança desfoca. Então, o desfoque está ligado à imaturidade. Olha o que o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 4, a partir do verso 13. Olha o que ele diz. Até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então, não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro. Lembra que Provérbios fala, não seja levado para a esquerda nem para a direita. Paulo está falando o quê? Para que vocês não sejam mais como crianças, levou. Era eu. E ela, toda patricinha. Eu não sei o que essas patricinhas têm com um vagabundo, mas vou te falar, velho. Aí se encontrou comigo, desfocou. Tirou o foco, porque aquilo que era importante deixou de ser. Às vezes a sua vida tinha coisas tão importantes na sua vida que você poderia viver. Eu vou falar de algumas aqui, mas simplesmente você começou a desfocar. Você começou porque é menino. Pergunta para um pai de família, um homem maduro, um homem de Deus, consagrado a Cristo, se ele desfoca daquilo que é o principal na vida dele. Se ele não tomar cuidado, ele desfoca. E todos nós somos suscetíveis a isso. Mas se nós não tomarmos cuidado, volta e meia você tem que falar, opa, volta para cá. Por quê? Toda hora alguma coisa quer tirar você daquilo que é o mais importante. Aí você vive distraído, e viver distraído é totalmente desfocado. Tipo, hoje eu quero isso, amanhã não quero mais. Ou seja, não tem um foco, não tem uma forma de viver. É viver sem rumo, é viver despreocupado. Sendo que a palavra de Deus diz que o quê? Que nós devemos sempre estar vigiando. Por que a palavra de Deus fala de você vigiar o tempo todo? Para não desfocar. Porque se você não vigiar o tempo todo, ainda mais nessa nossa geração, irmão. Tecnologia na sua mão. Você tem um celular aí que às vezes você está até mexendo agora. Como que é celular? Você está lá. Aí você vê aquele Reels engraçado. Você racha o bico. Aí o próximo Reels que você vê é de uma criança doente. Você fica triste. Aí no próximo é a solução de um crime do cara que matou a mulher. Você fica com raiva. Aí de repente passa mais outro Reels. Você está rachando o bico de novo. Aí você fala, ai, não sei porque eu sou tão ansioso. Ai, eu sou tão ansioso, acho que é a minha vida. Ai, meu pai, minha mãe. Ai, minha mãe não cuidou de mim. Não, filha, que você está recebendo tanta informação na tua cabeça que você não consegue processar. Aí você fica tão distraído com tanta coisa que você vive dentro da geração mais ansiosa da face da terra. De tanta informação que você recebe, distraído. Às vezes, vê se você é assim. Você fala assim, eu preciso ver um negócio aqui no meu WhatsApp. Aí de repente você volta lá para o Instagram, até esqueceu que você... Nossa, tem que voltar lá para o WhatsApp, porque eu esqueci o que eu ia fazer. Alguém aqui é assim? 99,9% de vocês é normal, irmão. Essa geração é assim mesmo. A geração é doida, nós faz parte da geração doida, é tudo doido. É assim. As gerações antigas, eu estava vendo um vídeo,
Que aí eu pergunto para você, jovem, adolescente, quanto está vendo um vídeo? Pessoal lá de 1970 ou antes. Repórter na rua perguntando, quantos livros você já leu esse ano? A gente está aqui em abril. Quantos você já leu? O cara fala, já li 10 livros. Outro fala, já li 6 livros. Já li 8, faço parte de um clube do livro. Eu falei, nossa, igualzinho a nossa geração, que não pega num livro para ler. E quando a gente faz 21 dias, a gente precisa quase amarrar o irmão para comprar. A gente tem que passar na casa do irmão, fazer que nem aquela galera que entrega jornal nos Estados Unidos, jogando assim na porta da casa. Mente tranquila. Acabei de falar sobre isso. Mas estejam sempre atentos. O diabo está querendo atacar. E não quer outra coisa senão apanhar vocês depois. Os filhos já não conversam mais com os pais. Quem tem o costume de sentar na mesa para conversar na hora da janta, do almoço, com a família? Pastor, não tenho pai, não tenho mãe, não tem ninguém mais. Alguém você tem da tua família. Presta atenção. Hoje eu não tenho mais o meu pai. Meu pai faleceu, vai para 5 anos. E eu fico pensando, putz, quantas vezes eu não estava no carro com meu pai e não saía uma palavra. Silêncio sepulcral no carro. Eu não falava e ele não falava. Nós tínhamos um ótimo relacionamento, eu e meu pai. Mas tinha momentos que eu falei, putz, eu podia ter conversado mais com ele naqueles momentos que eu tive oportunidade e não conversei. Deixa eu falar uma coisa para você, os seus pais não são eternos. Um dia você vai receber uma ligação dizendo, seu pai morreu, sua mãe morreu. Aí você vai falar, pô, mas eu poderia ter feito isso. Quando você teve a oportunidade, você estava fazendo outras coisas que para você era mais importante que passar tempo com eles. Não reclame daquilo que você permite. É simples. Então a nossa geração ela é assim. Está lá na roda de pessoas, em vez de investir tempo, conversando, trocando ideia, não. O diabo conseguiu. A tecnologia é uma bênção, irmão. Presta atenção. Tecnologia de Deus. Não estou falando contra a tecnologia. Eu amo tecnologia. Amo. Gosto demais de tecnologia. Mas ela é uma arma do diabo. Para acabar com casamentos. Acabar com o relacionamento de pais com seus filhos. E qualquer outra coisa que te desfoque de tal tempo com a tua família. Investir tempo nos seus filhos. Você que é pai. Você precisa investir tempo nos seus filhos. Se você não discipula os seus filhos, o mundo vai discipular. Se você não investe tempo nos seus filhos, fique em paz. Aquele dono de biqueira vai um dia encontrar o seu filho. E não adianta falar que está amarrado. Porque o diabo não está pensando, ele está pensando em destruir famílias. Só que o pai está lá, a mãe, bobão lá. Achando que o que vai sustentar e botar o seu filho no caminho é você só dar dinheiro e dar um bom estudo para ele. Começar em casa, gastando, investindo tempo, estando junto, parando para ouvi-lo. Você que é pai. E você que é filho. Um dia você vai casar, você vai embora. Ou um dia os seus pais vão morrer. Investe tempo nos seus pais. Esteja com eles. Na sala de aula lá, estudem, pelo amor de Deus. Fica desfocado, viajando lá enquanto o professor está ensinando. Seja um bom aluno, você é crente, amém? Quantos crentes nós temos aqui? Então, se é crente, tem que ser referência. Essas distrações, um dia elas vão pedir conta para você. Então, vai te mostrar o preço delas. E ela vai custar caro. Vai por mim. Nós precisamos valorizar os momentos que nós temos. Nós precisamos entender isso. Se você viver a sua vida distraído, pensando na morte da bezerra toda hora, viajando, infelizmente você vai colher, irmão. Isso não é maldição de pastor, não. É plantio e colheita é colheita, velho. Você plantou, você vai colher, mano. Não tem outra coisa. É assim e pronto. Você pode orar até a sua orelha bater palma, não vai adiantar. Você plantou, você vai colher. Lei da semeadura. Aí eu fico perguntando, o que você quer plantar hoje? Eu conheço muitas pessoas próximas a mim, que plantaram muito mal no relacionamento familiar. Muito mal. E sabe o que estão colhendo hoje? A amargura.
doença no físico até, de tanta amargura, porque plantou. Em vez de estar envolvido de verdade, está viajando, pensando em outras coisas. No trabalho, esse dia eu estava vendo uma chefe de RH falando que essa é a pior geração para se contratar. Que os Jared não quer trabalhar. Ai, tem que estar 8 horas, nossa, mas muito cansativo. Nossa, tem que almoçar na empresa, levar marmita, ai meu Deus do céu. Olha a geração que você está, geração até no trabalho também distraída, viajando, distraído pensando em outras coisas. Para, vamos voltar para a palavra aqui. Abra sua Bíblia em Lucas 21. Agora eu vou falar da sua distração na vida cristã. Lucas, capítulo 21, verso 34. Olha o que diz. Olha como ele começa. Tenham cuidado, não deixe seu coração se entorpecer com as farras e bebedeiras, nem com as preocupações dessa vida. Não deixe que esses dias os pegue novamente aqui, desprevenidos, como uma armadilha. Pois esse dia virá sobre todos que vivem na terra. Estejam sempre atentos. E orem para serem considerados dignos de escapar dos horrores que sucederão e de estar em pé na presença do Filho do Homem. Versão a mensagem. Fiquem atentos. Não permitem que a esperança de vocês se perca na roda viva de festas, bebidas e compras. Senão aquele dia pegará vocês de surpresa, como uma armadilha, pois virá para todos em toda a parte de uma vez. Por isso, não durmam no ponto. Orem sempre a fim de terem força e sabedoria para encarar a situação e permaneçam firmes na presença do Filho do Homem. Não esteja desprevenido. O que é não durma no ponto, irmão? Acorda, é mais ou menos assim. Percebe, cara? Acorda para a vida, você está moscando. A nossa geração, ela é desesperada. Para quê? Por conquistas naturais, distraído com dinheiro, distraído com riquezas, distraído com coisas que elas podem obter nessa terra. É isso que Lucas está falando. Olha, não deixe o coração de vocês fique sobrecarregado com as preocupações dessa vida, com as riquezas, com as bebedeiras, com as farras. Porque a Bíblia também fala o quê? Como foi nos dias de Noé, será nos nossos dias. O dilúvio veio quando menos esperava. As pessoas viviam as suas vidas, casavam, davam-se em casamento, a Bíblia diz. Ou seja, viviam as suas vidas despreocupadas. Não que você tem que viver a vida desesperada. Ai meu Deus do céu, ai meu Senhor, como vai ser? Como vai ser? Não é isso. Mas você precisa estar ligeiro, estar pensando. Deixa eu perguntar para você. Você é daqueles que todo dia quando acorda, você espera que Jesus vai voltar aquele dia? Seja sincero. Você nem lembra disso. Será que Jesus volta hoje? Eu vou te ensinar uma prática que é legal para você fazer. Que isso se tornou uma prática na minha casa. Toda vez que nós vamos orar na hora do almoço, em família, a gente ora pelos nossos pastores, pela nossa família, pelos irmãos da igreja. Claro que não nominalmente, senão a gente não almoça, né? E a gente sempre termina a oração seguinte: Senhor Jesus, que o Senhor volte hoje. É sempre o final da nossa oração. Que o Senhor volte hoje. Esse tem que ser o anseio do nosso coração. Porque quando você pensa na volta iminente de Jesus, que Ele pode voltar daqui a 5 minutos, o que você faz? Você fica atento. Você fala, mano, se Jesus voltar hoje. Claro que quem vai subir com Jesus aqui? Quem vai subir? Mas você tem que estar pensando, porque a Bíblia fala disso, irmão. Vigia, fica esperto, fica atento, se liga, não dorme no ponto, fica ligeiro, porque qualquer hora Jesus pode voltar. Só que às vezes a galera está fazendo o quê? Está focado em um monte de coisa. Enquanto a gente é distraído, o tempo vai passando. E conforme o tempo vai passando, você vai deixando de viver a vontade de Deus para a sua vida. O tempo passa, irmão. Já faz 20 anos que eu me converti. Eu falei, caramba, eu tinha 20 anos quando eu me converti, agora estou com 40. Passou assim, ó. Passou
muito rápido, muito assim, de uma forma que eu falei, meu Deus do céu, como pode um negócio desse? Passou muito rápido. Aí a Bíblia fala, é interessante, a Bíblia fala de tudo, irmão. Olha o que a Bíblia diz sobre isso. Efésios capítulo 5, verso 15. Olha o que fala. Portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveite ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Não hajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Olha o que fala aqui, Efésios, é o mesmo texto na versão da Mensagem. Portanto, olhem por onde andam, usem a cabeça, aproveite ao máximo cada oportunidade. Vivemos tempos difíceis, não se descuidem, tentem entender o que o Senhor quer de vocês. O que Paulo está falando aqui? Irmão, não fica distraído, não faz aquilo que vem na tua cabeça. Gente que faz aquilo que dá na cabeça é gente distraída. Fala, nossa, por que você fez isso? Nossa, estava distraído, não prestei atenção. Nossa, foi sem querer. Mas tem coisa, irmão, que não tem como você voltar atrás. Não tem. Às vezes as coisas vêm na nossa vida para tirar o nosso foco. Aí eu vou pegar para aquela galera, quantos aqui são solteiros? Levanta a mão. Mas quantos solteiros querem casar? Se você não quer casar, a gente vai orar por você, irmão. O demônio sair, tem que casar. A Bíblia fala que é bom que o homem fique só. Amém? Nossa, que amém mais xoxo, Jesus da glória. Não, quem é casado não vale, ué. Quem é casado já casou. Irmão, eu vejo uma galera que quando o cara vai casar, ou a moça vai casar, eles desfocam de tudo. Está na igreja, está ali envolvido, mas assim, a mente dele só está no casamento. Está errado isso, pastor? Não, não é errado. Você precisa focar também, senão você não vai casar, ué. Mas assim, a pessoa fica tão focada que ela esquece o resto. Quando eu me casei, eu lembro que eu e a Ingrid, era uma loucura também. É fotógrafo, é não sei o quê, corre atrás disso, corre atrás daquilo. Mas o que eu decidi fazer? Eu falei, eu vou começar uma cela do zero. A gente começou uma cela do zero, lá em Mauá. A gente era de Mauá ainda. Vamos começar porque eu não queria perder o foco. Porque se eu sabia que eu poderia desfocar. Só que esse desfoque faria eu perder tempo da minha vida. E o tempo, não sei se você sabe, é o seu bem mais precioso. O seu tempo é o seu bem mais precioso. E ele passa assim, ó. E se você desfocar por 6 meses, 1 ano, vou te falar, é muito tempo. Muito tempo. Você desfocar. E às vezes o cara está lá, a foco dele é casar, ou o foco dele é fazer corte. Vem para a igreja e já quer arrumar um rabo de saia, já preciso fazer corte. Eu preciso me relacionar, eu vou ficar para a titia, eu quero casar, foca só nisso. Acho que aqui é aquele programa lá da igreja lá que passava de madrugada, como que era o nome? Para encontrar o amor da sua vida. Tocava até umas músicas românticas na igreja. Nossa, porque quem encontrar o amor, foca só nisso. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. A Bíblia fala que quando Isaac encontrou Rebeca, a esposa dele, é Rebeca, né? É Rebeca. Ele não foi atrás dela. Ele estava trabalhando com o pai. O pai cuidou de tudo e o pai trouxe a filha, o servo, né? Trouxe Rebeca para ele. Mas o que isso nos mostra? Que ele não precisou ficar forçando a barra. Não, eu preciso, eu quero. Não, irmão. Quando você descansa, a pessoa vai vir até você e você vai até a pessoa. Calma, calma. Fala para o irmão que está do seu lado, descansa, irmão. Fala para ele, guarda o coração. Em junho, mês 6, nós falaremos a respeito do amor que pensa. Tá? Pastor Ricardo Landim e a pastora Flávia estarão aqui também. Eles virão para ministrar para nós. Então já fique esperto aí. Em breve lançaremos as datas. Mas isso tudo é distração. Aí deixa eu te falar. Essa distração está acontecendo nesse momento. Você está aqui no culto, mas não consegue ficar 1 hora sentado ouvindo a palavra. Tem que estar... Ou o irmão tem problema de rim, que tem que estar tomando água toda hora.
ou é continência urinária. Mas quando vai no cinema, consegue ficar 2 horas sem levantar. Não, aí, e é legal que a galera sai em grupo, né? Não vai sozinho no banheiro. Galera, vamos no banheiro? Vamos. Aí vai. Parece aquele negócio de filme, que filma os caras de longe vindo assim, ó. Irmão, às vezes eu estou lá atrás e eu fico vendo, passa uma vez. Aí a mesma pessoa passa 2, passa 3. Quase eu falo, irmão, quer que eu ore por você? Você está com continência urinária, né? Porque é impossível você levantar tanto assim para ir no banheiro. Isso é distração, irmão. Celular. Por que é importante você entender isso? Estava conversando isso com os discipuladores, no último discipulado. O pastor que está pregando aqui, ele preparou a palavra para você. Para que você ouça, para que você cresça, para que você receba algo da parte dele. Só que às vezes eu vou falar algo aqui que às vezes vai mudar a sua vida. Só que você está tão distraído com outras coisas que você não percebe que eu estou falando ali é de Deus para você. E às vezes uma frase que mudaria a sua vida. Aí eu vou pegar o exemplo do nosso pastor. O pastor Celso falou uma vez, ele sempre conta isso. Ele tinha lá seus 30 e poucos anos, estava com o Felipe no colo, no fundo da igreja, andando para lá e para cá. Aí o pastor que estava aqui no palco falou assim, irmão, quando você chegar nos seus 60 anos e olhar para trás, o que você vai ter feito para o Senhor? Ele falou que aquilo fez o que com ele? Entrou como uma flecha no coração dele e mudou a vida dele. Mas e se ele não tivesse atento? Mesmo com o filho aqui, ó. Mesmo com catarrento. Do pastor Felipe. Nenezinho. Ó, o pastor Felipe está lá, ó. Com a filha no colo. Mas está atento. O que isso acontece? Presta atenção. Você pode estar fazendo as coisas, mas você está atento. Olha as mães ali atrás, ó. Olha lá, a obreira Karen lá. Está atenta. Por quê? Maturidade, irmão. Entendeu? Às vezes você está aí, contando piada do lado do irmão. Na hora, irmão, teve uma vez num culto que os caras estavam jogando truco no meio do culto. No meio do culto. Dando carta assim, um discipulador do jovem falou, irmão, vocês são loucão? Jogando truco na hora do culto. Aí liberou a palavra, in the king, in the power, in the fashion, the bloods. In the king, in the power, in the power, agora tá, liberou. Vocês estão ligados? Vocês estão ligados? Eu só estava esperando a hora certa de liberar a palavra. In the king, in the power, in the fashion, the bless. Olha só, o burburinho. Consegui distrair vocês, tá vendo? Irmão, presta atenção. Presta atenção, pelo amor de Deus. Oh, Jesus da glória. Então você está no curso sem prestar atenção. Você está no curso sem estar focado. Não estou dizendo que vai ter hora ou outra que você vai sair, beber uma água. Não é isso não, irmão. Não é. Mas enquanto você está sentado aí, fala para a pessoa que está do seu lado, foca. Foca, irmão. Jeová. Eu quero falar rapidamente, rapidez, sobre algumas consequências da distração. Primeira consequência é que ela tira você do seu propósito. 1 Samuel capítulo 11. Olha o que diz. No começo do ano, época em que os reis costumavam ir à guerra, presta atenção, eu deixei bem grifado ali, costumavam ir à guerra, Davi enviou Joabe e as tropas israelitas para lutarem contra os amonitas. Eles destruíram o exército inimigo e cercaram a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Lembra que o costume do rei era ir à guerra, mas Davi ficou em Jerusalém. Certa tarde, Davi se levantou da cama depois do descanso e foi caminhar pelo terraço do palácio. Enquanto olhava do terraço, reparou uma mulher muito tchutchuca que tomava banho. Olha lá. Davi mandou alguém para descobrir quem era a mulher. Disseram-lhe, é Betseba, filha de Eliã e esposa de Urias, o Hitita. Irmão, presta atenção aqui. Se você não conhece a história, Davi tomou essa mulher, adulterou com ela e mandou matar o marido dela. Essa é a história. Mas qual que era o propósito do rei?
Propósito do rei era estar na guerra. Mas Davi fez o quê? Ficou em casa, distraído, viajando. Cabeça vazia, oficina do capeta. É isso aí, oficina do diabo. Ficou lá viajando, aí o cara está lá. De repente ele passa, devia estar arte alta, ele olhou a moça tomando banho. Mas também tomar banho num lugar aberto? Mas moça doida. Estava lá. Aí o cara olhou, falou, opa, essa vai ser minha. Mas era para ele estar fazendo o quê? Focado no propósito dele. Irmão, presta atenção. As distrações têm o poder de fazer você ficar parado. As distrações têm o poder de fazer você ficar inerte, sem fazer nada. E achando que está tudo bem. Davi estava descansando, irmão. Enquanto os caras estavam tomando flechada na guerra, espadada na nuca, ele estava lá, nanando, tomando tetê, comendo frutilupes. Estava lá, descansando. A gente sempre fala que o radical livre é aquele que vai fazer história, amém? Amém? Só que a gente não vai conseguir fazer história com gente parada, gente inerte, gente que está embriagada com tantas coisas. Não dá para fazer história com gente que não está focada. Todos os homens de Deus na Bíblia que fizeram histórias estavam em movimento, atentos no propósito. Davi depois se arrepende, enxerga o que ele fez de errado e se tornou dos maiores homens de Deus da Bíblia, homem segundo o coração de Deus. Não tem nem que falar de Davi, mas é um vacilo. Só que Davi era Davi. Nós moramos em Ourinhos, irmão, interior de São Paulo. O cara era Davi, segundo o coração de Deus. Quem é você e eu na fila do pão? Perto de Davi. O cara se arrependeu. O cara se voltou para o Senhor. Voltou para o propósito, para aquilo que Deus tinha, mas colheu consequências amargas na vida dele. Então, se você não se atentar pelas distrações que aparecerem para você, às vezes é um relacionamento, é uma corte, é um namoro, é dinheiro, é riqueza, são conquistas naturais. É você não querer fazer nada. Você é às vezes aquela pessoa cansada. Só de olhar para você já dá sono. Parece o Garfield, irmão. Toda hora com sono, cansado, para baixo. Distrações de variadas formas, elas vêm para te parar. E te tira do propósito que Deus tem para você. Te tira do centro da vontade de Deus para a sua vida. Por quê? Distraído. Hoje é faculdade. Amanhã é casamento. Depois de amanhã é filho que nasce. Depois é o filho que tem que estudar. Depois, quem vai pagar minhas contas, pastor? A igreja não vai pagar minhas contas. Eu sei. Mas com essa vida que você leva, um dia a conta vai vir, ela vai ser alta. Um dia ele vai olhar nos seus olhos e falar, e aí, filho? Cadê o talento que eu te dei? O que você fez com o talento que eu te dei? Enterrei, Senhor, porque eu estava distraído com outras coisas. Ele vai virar e falar, servo mau e negligente. Está distraído com a sua vida, pensando na tua vida, pensando só em você. Jesus fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas serão acrescentadas. O que ele está falando? O propósito é buscar o reino. O propósito é o reino de Deus, a justiça desse reino, as realidades desse reino. Isso que você precisa focar. Aquilo que você precisa, dinheiro, comida, o que for, Ele vai te dar. Ele vai pôr na sua mão, nada vai faltar. E Deus é o Deus do muito mais, é o Deus que faz transbordar, é o Deus que em vez de fazer só uma talha de vinho lá, faz 7 talhas, é o Deus que vai te dar muito mais, infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. É só você confiar. Mas não, eu estou distraído, é muita coisa, eu quero fazer isso, eu quero isso aqui, eu quero fazer isso aqui lá. Porque distraído, perde o propósito, perde o propósito. Segundo ponto importante, que a distração faz você perder, repita comigo, oportunidades. Efésios capítulo 5 novamente. Portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveite ao máximo todas as oportunidades nestes dias maus. Não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Presta atenção,
muitas oportunidades vão chegar diante de você e de mim. Mas às vezes nós não estamos focados. E aí aquela oportunidade passa. Só que o real problema de quando oportunidades passam, que pode ser que elas nunca mais voltem. Então você precisa discernir as oportunidades que Deus coloca na tua vida, seja ela de trabalho, seja ela na sua questão ministerial, seja de relacionamentos. Você precisa estar atento o que é a vontade de Deus para mim. Aí Deus vai colocando oportunidades. Presta atenção. A gente falou de Davi. Davi agarrou a oportunidade dele de ser rei. Mas sabe que tinha um outro homem também, chamado Saul, que era o cara que reinava. Ele era o rei. Ele era o rei. Mas sabe por que Saul foi tirado do trono? Deus rejeitou Saul, porque Saul não soube aproveitar a oportunidade. Sabe por quê? Porque Saul estava distraído, sabe com quê? Com ele mesmo. Saul ganhou uma guerra, em vez de fazer que geralmente, se você ganhava, acontecia alguma coisa, ou o profeta ou o rei, ele construía um altar para Deus. Só que não, Saul fez o quê? Um altar para ele mesmo. Por quê? Se distraiu consigo mesmo, com as vontades dele. Vou fazer um altar para mim. O que Deus fez? Samuel, eu rejeitei Saul e já levantei um outro rei para mim. Toda vez que nós nos distraímos conosco mesmo, não sei se está certa essa palavra, mas vamos lá, conosco mesmo, presta atenção. O que tem para a gente é muito ruim. Por isso Jesus fala, aquele que quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Negue-se a si mesmo. Negue-se as suas vontades, os seus prazeres, os seus desejos naturais. Porque a boa, perfeita e agradável vontade não é minha e não é sua. A boa, perfeita e agradável é a vontade de Deus. É isso. É isso que a Bíblia fala. Oportunidades são colocadas. A Bíblia também mostra para nós Pedro andando sobre as águas. Pedro andou. Fora Jesus, só Pedro que andou. Oportunidade. Mas Pedro poderia ter andado mais? Sim ou não? Poderia até ter corrido, irmão. Corrido, sambado. Feito o que for. Dando pulinho. Feito, sei lá. Mas por quê? A Bíblia fala um negócio precioso. A Bíblia fala que olhando para a força do vento, afundou. Ele estava olhando para Jesus, enquanto olhava para Cristo, ele permanecia andando. Mas quando ele olhou para as águas, para a força do vento, a Bíblia fala que ele teve medo, ele se distraiu. E quando distraiu, começou a afundar. Por isso a Bíblia fala lá em Hebreus, mantenha os seus olhos fixos no autor e consumador da sua fé, Cristo Jesus. É simples, mano. Está com a dificuldade, você pode se distrair pensando na dificuldade, na circunstância ruim, mas se você fixa os seus olhos no autor e consumador da sua fé, você olha, ele é o meu alvo. Irmão, você se mantém firme, não se distrai, você não perde o propósito, você não chuta o balde, você não perde as oportunidades. E os outros 11 discípulos que estavam no barco, por que não andaram sobre as águas? Perdeu a oportunidade, irmão. Perdeu. Podia ter ido na onda do Pedrão. Não, também vou, Jesus, é nós. Vai junto, vai fazendo trenzinho. Sai lá, faz alguma coisa, oportunidade na tua cara. Mas não. Tá lá. Bobão lá. Perdendo a oportunidade. Perdendo. Às vezes você está com alguém que é mais velho que você, oportunidade para fazer perguntas inteligentes. Você está com seu pai, com a sua mãe na sala, pergunta coisa para eles. Senta com eles, fala, pai, mãe, como que você fez para conquistar isso daqui? Você e a mãe estão juntos há tanto tempo, como que vocês fizeram? Ou sei lá, aconteceu tal coisa na sua vida, mãe, me explica como você lidou com essa situação. Sabedoria, oportunidades. Está com o seu avô, esses dias eu vi faz um tempo já, uma foto de uma menininha e um senhorzinho, sentado num restaurante. A menininha no celular e o senhorzinho parado assim do lado dela, deve ser o avô dela. Aí escrito na legenda assim, se ela soubesse que ele não vai durar para sempre. Se ela soubesse.
pode aprender, oportunidade perdida. Aí você senta para conversar com um pastor, você fica perguntando se pode ou não pode fazer tatuagem. Ai, pode ou não pode ouvir música do mundo? Ouve o que você quiser. Senta com o pastor, busca sabedoria. Oportunidade de extrair coisas preciosas. De ouvir coisas que, nossa, oportunidade que você perde. Você está lá com o seu líder de célula, tem oportunidade de sentar com ele, sabe, e ouvir coisas preciosas. Não, fica dando trabalho. Sabe, irmão, presta atenção, oportunidade perdida. E essa oportunidade que Deus coloca diante de você, às vezes você perde. Por quê? Está distraído. Pensando na morte da bezerra. Terceira consequência. Não, desculpa. Tem um texto que eu quero ler que é muito importante. Apocalipse 3, verso 11. Estou a caminho. Isso é Jesus dizendo. Em breve estarei aí. Apegue-se com firmeza ao que você tem para que ninguém o distraia e roube. Roube o quê, irmãos? A sua coroa. Você está entendendo a seriedade dessa palavra aqui? Saber que a sua coroa pode ser roubada? Se você vive uma vida distraída, vive a vida do seu jeito, sua coroa, queridão, que são as suas obras diante de Deus, toma cuidado para que ninguém roube a sua coroa. Fica ligeiro, atento, não fique distraído. Não fique distraído. Fique focado, esteja atento. É isso que a Bíblia está dizendo. Vamos para o terceiro. Terceira consequência da distração é que ela nos coloca longe da comunhão. Eu vou ler novamente o texto de 1 Pedro 5, 8 e 9. Tenham uma mente tranquila, mas estejam sempre atentos. O diabo está querendo atacar e não quer outra coisa senão apanhar vocês desprevenidos. Não baixem a guarda. Ficar distraído te afasta da comunhão. E quanto mais afastado da comunhão, mais estamos sujeitos aos ataques do diabo. Eu sempre gosto de usar aquele exemplo dos leões. Você vê lá na Discovery Channel, lá você vê os leões e vê aqueles gnus. Qual que geralmente é o gnu que é atacado pelo leão? Os mais velhos, os que são os doentes e os que estão distraídos. Enquanto a manada toda para lá, está o distraidão lá, tomando água. Todo mundo já foi e ficou lá, lambendo a água lá, de repente o leão vem. É isso aqui que Pedro está querendo dizer para você, querido. Se você ficar distraído fora da comunhão dos santos, você está suscetível aos ataques do diabo. Por quê? Presta atenção. Volta para cá. Por quê? A Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecem contra mim. Contra quem? O que é a igreja? Onde tiverem 2 ou mais reunidos no nome dele, ali eu estou. Quando você não está na comunhão, você está suscetível aos ataques do diabo. Quando você não está na comunhão dos santos, a vida da igreja. Uma vez perguntaram para o pastor Aloysio, uma mãe, falou: pastor, minha filha, ela se desviou. Ela se decepcionou com alguma situação na igreja. E ela ama Jesus, ela lê a Bíblia em casa, ela tem uma vida lá com o Senhor, mas ela se machucou na vida da igreja. Ela está salva? Ele falou: claro, ela está salva. Está salva sim. Ela só está mais desprotegida. Porque ela está longe da manada. A igreja te protege. A comunhão dos irmãos protege você de fazer escolhas erradas, de agir de uma maneira errada. Ela te protege dos ataques do diabo na tua mente. Ela te ajuda a crescer, a avançar, a colocar, sabe, ela ajuda a sua família a colocar muros de proteção na sua vida. A igreja é assim. A igreja é isso. Ficar longe da comunhão, vou falar para você, é a maior burrice que você faz. Burrice. E o pessoal pensa que comunhão é só comer coisa depois do culto. Comunhão genuína é quando eu rasgo o meu coração. Quando eu coloco a minha vida na mesa, e o irmão ora por mim, eu oro por ele, eu libero uma palavra para ele, eu cresço espiritualmente com ele. É a sua célula, irmão. Sua célula é o maior ambiente de comunhão que você pode ter.
É a galera sua, o seu povo. Onde você abre a sua vida ali para aqueles irmãos. Queria chamar os irmãos do louvor. Aleluia, porque os irmãos vão subir? Porque vai acabar? Eu sei que não, estou brincando. Assim espero, né? Quarto e último. E esse para mim é o mais importante, eu deixei por último. Para mim essa é a pior consequência. A pior de você estar distraído. É que ela te afasta do relacionamento com Cristo. Essa para mim é a pior. Lucas capítulo 10, verso 41. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Pastor, o que isso quer dizer? Às vezes você não conhece o texto, eu vou te explicar. Jesus estava visitando a casa de Maria, de Marta e de Lázaro. E ele chegou lá, e Marta e Maria eram irmãs e estavam sendo as anfitriãs de Jesus e de toda a equipe dele, dos 12 apóstolos ali. E Marta começou a cozinhar, começou a fazer as coisas, e Maria, ela se assentou aos pés de Jesus para ouvi-lo ensinando. Jesus estava lá, estava ensinando. E Maria se assenta aos pés dele. E Marta lá, não, precisamos servir, precisamos fazer, e vai, corre para lá, corre para cá, faz uma coisa, para outra. E aí ela olha Maria e fala: olha só, que espertinha. Eu aqui ralando, e ela está lá, sentada aos pés de Jesus. Se ela fosse aquelas americanas, fazia assim: está lá, onde já se viu um negócio desse? Aí ela vai falar com Jesus, pensando que Jesus vai falar o que para ela? Maria, você é folgada, hein? Vai lá ajudar a tua irmã. Jesus falou o que para ela? Marta, Marta, você está preocupada demais. Está muito inquieta, querida, está muito distraída. A tua irmã, ela escolheu a melhor parte. E essa parte não vai ser tirada dela. Espera aí, o que Jesus estava querendo dizer com isso, irmão? Qual que era a melhor parte? Alguém tinha que cozinhar para os apóstolos lá, para Jesus? Tinha. Mas Maria discerniu a oportunidade. Irmão, Jesus estava na casa dela. E Jesus está na sua casa todo dia. Amém? Mas às vezes, mesmo ele estando lá, pelo costume, a gente não se relaciona mais com ele da forma que deveria se relacionar. É ou não é? É só eu que sofro às vezes com isso? Poderia me relacionar mais com o meu Cristo. E às vezes a correria da religião, a correria do dia a dia. Ah, Jesus entende, né, pastor? A nossa vida ela é tão corrida. John Piper, eu sempre cito essa frase aqui, vou citar novamente. Os grandes homens de Deus, de cabelos brancos, ou seja, tem muita experiência. Ele fala a seguinte frase: Instagram, WhatsApp, Facebook vão servir para que naquele grande dia Jesus vire para você e fala: não foi por falta de tempo que você me buscou. Enquanto era para estar buscando, estávamos distraídos com outras coisas. Aí, nós vivemos a vida cristã no piloto automático. O que é o piloto automático da vida cristã? Vamos para o culto. Aí ministra louvor, erguei as mãos e dá glória a Deus, legal, erguei. Aí ministra louvor, agora vai vir o dízimo, né? Dízimo. Agora vai vir Videira News, né? Agora vai chegar o pastor Celso, vai mandar a gente ficar de pé, vai orar pelas nossas necessidades, vai mandar abraçar o irmão, a gente vai sentar, ele vai ministrar uma palavra, aí ele vai chamar o pessoal do louvor e a gente vai levantar e vai abraçar o irmão de novo e vamos embora para a nossa casa. Liturgia atrás de liturgia. Mas e o desfrute? Como que você vai se tornar parecido com Cristo se você não se relaciona com Cristo? Irmão, eu ter um piano em casa não quer dizer que eu sou um pianista. E eu estar dentro de um prédio da igreja não quer dizer que eu sou parecido com Jesus. Eu só me torno parecido com alguém se eu me relaciono com essa pessoa. Aí, o mais importante da sua vida
é isso daqui. Por quê? Se você tiver isso daqui muito claro na sua vida, o propósito, as oportunidades, o envolvimento genuíno com a comunhão, o relacionamento com a minha família, vai ser algo natural. Mas eu posso ter tudo o que tem antes, eu posso estar envolvido no propósito, eu posso aproveitar as oportunidades da minha vida, eu posso estar em comunhão até com os meus irmãos, mas se eu não tiver relacionamento com Cristo, o resto tudo é inútil. É inútil. O que adianta você estar no seu propósito de vida, se você não se relaciona com aquele que te deu o propósito seu? Isso é o costume. Eu já falei isso para vocês. Uma vez o nome perguntou o que eu tenho mais medo. Aí eu fui falar de alguns bichos, alguns animais. Falou, não é isso não, pai. Medo assim da sua vida. Eu falei, o meu maior medo é eu esfriar na fé. O meu maior medo é dentro da igreja, fazendo tudo o que eu faço, eu não ter mais intimidade com o Senhor e esfriar. Meu maior medo é esse. O maior medo. Por quê? Isso não vai me tirar minha salvação, isso não vai fazer eu ir para o inferno, não. Nada, zero. Mas isso vai fazer eu perder aquilo que é o mais importante, que é a busca pela presença. E você sabe como os radicais livres foram gerados? Não sei se você chegou faz pouco tempo. Um dos maiores valores que nós temos como radicais livres, como homens de Deus, é a presença de Deus. É a presença. Para a gente, parede preta, luz, isso aqui para a gente é bonitinho, mas não importa nada. Isso aqui é só, vai ser jogado no lixo um dia. Mas a presença é o mais importante. E eu não estou aqui para te condenar não, falar, quantas horas você ora no dia? Mas eu preciso te perguntar e fazer você refletir. Se a busca pela presença é o mais importante, quanto tempo nós investimos na presença? Aí eu te faço uma outra pergunta. Quanto tempo nós investimos em outras coisas que não são tão importantes? Quanto à presença, se fosse comparado com Cristo? Quanto tempo você gasta nas outras coisas? Nós precisamos ter esse entendimento. Se nós não entendermos que a presença de Cristo é aquilo que mais importa para nós, e como fala lá em Hebreus 12, que nós devemos manter o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Se a gente não se manter firme assim, qualquer coisa nos distrai. Qualquer relacionamento, qualquer rabo de saia que aparecer, vai tirar você do foco. Por isso que uma das bases que nós falamos a respeito da corte, eu vou voltar na corte aqui. A principal base da corte: não se apaixone por ninguém primeiro, a não ser que você esteja apaixonado por Cristo. Porque se você se apaixonar por alguém primeiro antes de Jesus, você vai pegar Jesus, amassar e jogar no lixo. Porque a pessoa vai ter mais valor para você do que Jesus. Não tem não, pastor. Então tá, quanto tempo você investe com a pessoa e quanto tempo você investe em Cristo? É só mostrar o valor, irmão. Desculpa, eu tenho que confrontar você. O que você pensa mais? O que toma seu coração, sua mente? É isso que você tem que pensar. Quero fazer você pensar, porque a sua vida aqui é como um sopro. É como a erva, a Bíblia diz. Hoje está aqui, amanhã não está mais. Aí você vive a vida distraidão. Seu pai, sua mãe lá, e você pensando, não, desfruta dos seus pais. Desfruta dos seus amigos. Desfruta de Cristo, da presença dEle. Investe tempo. Porque vai chegar um dia que tudo vai passar. E aí aquilo que você construiu é o que vai perdurar. Por isso eu estou falando, você precisa aprender a ser focado. Você deseja ser assim? Fique de pé no seu lugar. Não desfoca. Foca aqui. Parece que tem um botão, né? Os irmãos levantam, já levanta falando.
Acabei de falar de distração. Não distraia. Volta para cá. O que você decidir, irmãos, pode fazer um fundo, por favor, aí para mim? O que você decidir em sua vida a partir de hoje, não sei se você sabe, mas a parte mais importante da palavra é o apelo, que é a sua resposta. Eu não sei se você é alguém distraído, mas eu creio que alguns pontos que eu falei aqui devem ter marcado seu coração aí, falado com você, impossível. Às vezes você está olhando para você e você fala, poxa, eu percebo que eu estou vivendo o meu propósito pelas metades, pastor, não está completo. Parece que é pelas metades. Podia ser mais, mas eu estou distraído com tanta coisa. Às vezes você é uma pessoa que tem perdido oportunidades. Ou às vezes você não está envolvido muito com a comunhão, você não quer muito estar com os irmãos. E às vezes seu relacionamento com Cristo, você fala, meu Pai amado, meu relacionamento com Jesus não está legal. Eu sei que Ele me ama, eu sei que eu sou amado, mas eu não tenho desfrutado. Eu tenho sido mais como Marta do que como Maria. Eu tenho mais feito do que desfrutado. Eu queria que quando o louvor tocasse, você viesse aqui à frente, eu quero orar por você. Você que se identifica, você que entendeu, fala, nossa, eu preciso disso aqui, eu preciso focar, porque eu sou muito desfocado. Eu queria que você viesse à frente, eu quero orar por você, enquanto o louvor vai ministrando. Eu não tenho mais a minha vida como preciosa. Eu fui encontrado. E o que antes era lucro já não tem valor. Eu fui encontrado. As escamas caíram ao chão, tua luz me encontrou, e agora eu posso te ver, eu posso te ver, uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Declare, eu não tenho. A minha vida como preciosa, eu fui encontrado, e o que antes era lucro já não tem valor. Eu fui encontrado,
mão no seu coração. Sabe, nesses dias o Senhor, eu creio que Ele quer derramar sabedoria sobre nós. A Bíblia fala que nós precisamos ser sábios, que a sabedoria ela te ajuda a alinhar as coisas na sua vida e você fazer as escolhas certas, e também você fixar os seus olhos naquilo que tem que realmente ser fixado. Você está cantando aqui, você precisa ser mais satisfeito. O que é satisfação? Quando que você fala que você está satisfeito? Quando você não precisa de mais nada. Isso é muito sério. Quando você entende que Jesus é tudo que você precisa, fala, não, estou satisfeito. Eu não preciso do dinheiro para me dar prazer. Eu preciso do dinheiro para me sustentar. Eu não preciso de alguém porque eu quero ser feliz. Não, eu tenho Cristo em mim. Aquela pessoa eu vou fazer ela feliz. Então Jesus, ele se torna o seu principal motivo de vida. Isso você precisa. Como eu falei, esse é o principal. Mas eu quero orar por você para que você tenha sabedoria, para que você não se distraia com facilidade, mas que você mantenha os seus olhos fixos no autor e consumador da sua fé. Pai, eu quero apresentar as nossas vidas diante do Senhor, a vida de cada um desses homens e mulheres de Deus que estão aqui. Pai, quero declarar a sua sabedoria sobre o coração de cada um. Pai, para que nós não venhamos ser como os meninos agitados de um lado para o outro, mas que os nossos olhos sejam fixos no Senhor, na sua vontade, no seu propósito, no seu querer, e que nós tenhamos sabedoria para aproveitar cada oportunidade que é colocada diante de nós, que nós não venhamos a nos distrair com qualquer coisa, mas que possamos sempre manter os nossos olhos fixos, para que não venhamos a desviar nem para a esquerda, nem para a direita. Eu quero declarar sobre a vida dos meus irmãos essa realidade, e que eles nesses dias desfrutem dessa sabedoria, por tudo aquilo que eles forem fazer, e que nós possamos ser uma geração focada, uma geração, papai, que sabe o que quer, uma geração que vive os propósitos do Senhor, vive uma vida intensa contigo, olhando para ti, e jamais os distraindo com aquilo que não é sua vontade. Pai, nós também te agradecemos por esse culto, te agradecemos por esse tempo. Obrigado, Pai, por marcar as nossas vidas em mais um RL. Somos gratos a ti. Nos leve em paz e em segurança para os nossos lares. Livra-nos de todo mal. Em nome de Jesus, diga amém. Aleluia. Dá um abraço, irmão, está do seu lado. Deus te abençoe e vá em paz.